Olá, gente. Eu sou Koji Muto, presidente da sua imobiliária de compra e venda no Japão, GI Consulting. Hoje eu vou falar sobre este tema, por que as casas prontas, novas, são mais baratas do que muitas casas usadas. E com certeza é porque fica tão barato em comparação com a construção de casa. Vou falar sobre isso. Mas estou falando da realidade do Japão, apenas do Japão. Este é coisa bem interessante, né? Sim, uma das coisas bem interessantes do que acontece neste país. Visão, né? Eu tenho essa visão, né? Que todos moram bem no Japão e que, sendo estrangeiro, muitas vezes, né, tem que sofrer, quer dizer, quer ganhar dinheiro, quer viver bem aqui, mas na realidade muitas pessoas estão mais sobrevivendo, sim, claro que nem todo mundo, mas assim, muita gente assim, dá essa impressão de que está sofrendo, quer dizer, que principalmente na moradia por quê? Porque o aluguel, assim, não tem tanto direito, qualquer coisa assim sendo visto, porque aqui, infelizmente, ainda existe bastante discriminação, né? Dentro da apartamento, quer dizer, dentro de um prédio, né, aconteceu alguma coisa, alguém bater, assim, quer dizer, um japonês, assim, viu que assim o carro dele está batido. Então, assim, logo pensa, porque nesse prédio tem um estrangeiro. E por isso, este estrangeiro que deve ter feito, sim. Sim, eu recebi essa notícia esses dias, eu fiquei indignado, porque logo pensa que estrangeiro, quer dizer, brasileiro, fez. Isso eu não quero, né, sim, estar nessa realidade, mas assim, por isso eu estou lutando para mudar a realidade, que todos que decidiram morar no Japão, morem bem no Japão. Esta é a minha visão, que todos tenham uma vida que merece, uma vida boa, né? Agora, o que faz diferença, né? Eu queria ir entrando no assunto, né? O terreno faz diferença, casa pronta, nova, né? Porque é o terreno. O que quer dizer isso, né? Terreno, vende, você vê esse tipo de terreno que está à venda, sabe? Este tipo de terreno que está sendo vendido é caro, na verdade, já é caro. Agora, as construtoras compram antes de vender no mercado, diretamente do dono, compra e adquire e depois pica, né? É igual a mesma coisa de comprar o peixe, né? Tipo atum, né? Compra, aí assim, pica e assim, vende, assim. Aí no total fica bem mais caro, não é verdade? Que assim, tem lucro. Então, a mesma coisa, as construtoras grandes que você vê, construtoras que muitos brasileiros estão comprando casa, né? Está fazendo mais ou menos essa figura, quer dizer que comprar a massa e depois divide e vende, né? Revende, e desse jeito, cada um fica barato, mas para a empresa, para a construtora que comprou a casa, comprou o terreno, desculpe, sim, fica mais barato, quer dizer, ganha o lucro no total, é mais importante isso, assim, né? Agora, assim, as construtoras de poder, né, que nós chamamos essas coisas, essas construtoras de, por exemplo, Hajime Kensetsu, Honest One, ID Home, Matoe Jutaku, Takuto Home, Ida Sangyo, né? Hoje em dia, podemos dizer que a Aida Seke também, essas construtoras, ok? As construtoras de poder, nós chamamos de Power Builder, né? Power Builder em japonês, tá? Em inglês japonesado, Power Builder. Procuram ter lucro em primeira construção, claro, porque construtora, né, quer ganhar dinheiro com a construção, mas segundo, que é bem importante, terreno, tá? Então, ainda que na construção não ganhe muito, assim, porque vê que assim as casas são baratas, né? Claro que tem muitos motivos, né? Vou explicar isso. Mas o terreno já está ganhando. Por isso, por mais que não ganhe dinheiro, não ganhe lucro, não tenha lucro na construção, mas pelo menos tendo lucro no terreno. Então, a vantagem está com eles. Okay? As construtoras normais podem ter lucro em apenas construção, certo? Por isso fica bem caro quando você quer construir casa. Por quê? Primeiro tem que começar a procurar o terreno. Ok, achou terreno, finalmente achou terreno. Só que tem que comprar esse terreno com valor do mercado, ok? Já o dono já tem um lucro. Não é aquele terreno bem grande que um indivíduo normal, uma pessoa física não pode comprar. Não é isso, ok? Porque lembre,
terreno grande, né? De 100 tsubou, 200 tsubou, aí assim, o indivíduo normal não compra, que fica caro demais e fica grande demais. E por isso, uma construtora compra bem grande o terreno, depois divide, né? Depois divide para 4, 5, 9, 8, né? Aí depois e revende. Sim, aí fica no preço do mercado. Sim, muitas imobiliárias ganham só com isso, tá? Terreno, sem construir casa. E desse jeito, né? Vende desse jeito. Compra o terreno, depois divide e vende. E só com isso dá bastante lucro. Imagina as construtoras, né? Assim, coloca casa sobre isso. Então, por isso, assim, pode crescer bastante. Ok? Agora, assim, construtoras normais, você querendo construir sua própria casa, assim, não, eu quero desenhar, assim, eu quero a casa do jeito que eu quero, assim. Então, imagine, assim, você tem que ter disposição de ter bastante dinheiro, porque, assim, custa bastante, muito mais, né? Eu sempre, aqui nesta região, por exemplo, em Aichiken, para construir uma casa, em comparação com a casa pronta, a diferença é 7 milhões a 10 milhões, mais ou menos. Uma casa de 3 LDK, 4 LDK, casa padrão. Então a diferença é muito grande. Então o pagamento sim, pode mudar, assim, claro que sim, 30 mil por mês, assim, mesmo usando banco barato, juro barato, pode dar essa diferença. A diferença fica muito grande, tá? E Power Builder, né, também aproveita o benefício de quantidade. O que quer dizer benefício de quantidade? Porque é só um grupo, tá? O arquiteto, assim, claro que porque para construir tem que solicitar, tem que fazer desenho, aí tem que tirar alvará. Para tirar alvará tem que ter algum arquiteto licenciado. Tudo bem, se eu tenho um amigo que para mim é senpai, né, meu superior, né? Eu chamo de mestre, e ele é um desenhista, quer dizer, ele é um arquiteto do Hajime Kensetsu, por exemplo, assim, uma construtora, maior construtora do grupo Ida Holdings, né? E ele desenha isso, né? Desenha para o Japão todo. Imagina, assim, para ele, sim, sim, faz um desenho, faz alguns desenhos, uma coisa, né? Mas a construtora que faz, assim, 1000 casas, ele pode usar o mesmo desenho para 1000 casas. E imagina, né? Dá para aproveitar. Quer dizer, quando você construir uma casa, uma única casa, aí assim, a construtora vai solicitar solicitar este desenho original. Claro que assim custa. Agora imagina um desenho para 1000, né, casa, um desenho para uma casa, é grande diferença. E outra coisa é material também. Eles usam material chamado pré-cato. Pré-cato é pré-cortada, né? Preparada, material preparado, quer dizer, por exemplo, assim, material de 3 metros, né? Madeira de 6 metros, já tem estoque, né? E aí compartilha dentro do grupo, né? Quer dizer que assim, esse material pré-cato vende barato. Então, quando assim, a própria pessoa quer construir o próprio desenho, aí tem que começar a preparar. Mas esse pré-cato quer dizer que casa padrão tem casas padrões, então pode aproveitar essas madeiras, esses materiais já pré-cortado, né? Preparado, que fala, bom, pré-cato, né? Cato significa cortar, né? Então, assim, já está cortado. Então, simplesmente pegar e, assim, começar a montar, tá? É mais fácil por isso, né? E bastante quantidade. Então, benefícios de quantidade. Você sabe que, assim, fazer um carro original custa muito caro. Agora, assim, fazendo 1 milhão de quantidade de carro, né? O mesmo desenho. Claro que cada um fica mais barato, certo? Esse é benefício de quantidade, né? Design, arquiteto, materiais, pode compartilhar e também, né? Agora, assim, eu quero dizer uma dica, tá? Pense em vender depois. Claro que, assim, sim, queria dizer que muitos mudam de ideia, assim, porque na ocasião de comprar, não pensa nada em depois vender. Claro, não, né? A casa do meu sonho, assim, finalmente consegui adquirir esta casa. Agora, na minha experiência eu estou lidando com brasileiros no ramo de imóveis, 13 anos, já faz 13 anos, porque 2007 eu comecei a trabalhar como imobiliária, tá? Porque antigamente era despachante credenciado, assim, até recentemente, né? Era despachante credenciado. Mas já faz
desculpa, 14 anos, né? Desculpa, se comecei em 2000, março, completei 14 anos agora, uau, 14 anos, como imobiliária para brasileiros, é isso. Muitos mudaram de ideia, quer dizer, assim, ou forçadamente teve que mudar de ideia, isso não é assunto muito bom, mas assim, depois, eu estou querendo ir embora para o Brasil, assim, a minha mãe está ruim, aí eu quero desfazer, eu quero vender, eu quero, né, ir embora o mais rápido possível, não quero deixar minhas dívidas aqui neste país, né, agora, as casas construídas, casas prontas, novas, né, sabe que assim, japoneses também gostam, porque agora, né, depois, casa que você mesmo desenha, cai muito o valor, sabia disso? Cai muito, demais o valor. A casa pronta, na verdade, pelo menos tem bastante procura, e o preço também é bom, né? O preço é bom. Por isso, na ocasião, quando você compra e depois morar 5, 4, né? De repente, assim, o valor do terreno sobe e vende rapidinho quando quer vender. E isso também tem que estar vendo, esse benefício, porque muitos pensam, muitos mudam de ideia depois. Então, a minha experiência diz, casa pronta depois vende melhor do que casas que você mesmo desenhou, tá? Então, pensando nisso, imagina, eu mesmo já vendi 2 vezes a minha casa própria e assim, morando, né? E assim, cada venda, claro, assim, segunda casa, claro, que tive que perder, mas assim, eu não fiquei endividado, sabe? Eu não fiquei endividado. Então, se eu comprei a terceira casa, comprei bem, assim, eu estou amando esta casa. E agora, casa pronta, fica na ocasião da venda, tem mais vantagem. Então, a minha conclusão é isso, né? É melhor comprar casa pronta do que, no termo financeiro, tá? No termo financeiro, eu digo isso, sim, claro que é muito melhor. Aí sim, qualquer dúvida você pode mandar mensagem, e também você mandando mensagem, isso também me motiva, me anima, muito obrigado por isso, né? Então, querendo assim, você tendo dúvidas, por favor, mande mensagem, deixe seus comentários, onegai shimasu. Muito obrigado.